E o follow-up a gente fala que tem que ser criativo, intenso, profundo e personalizado. E aí o personalizado, aí tá uma pegadinha. Porque se você for personalizado igual, tanto o cara muito interessado, pouco interessado, você tá errando. Cara que ele tem pouco lead e mesmo assim o time dele não consegue agendar. E geralmente isso tem a ver com falta de processo. O marketing, ele não tem que gerar mais lead. A métrica do marketing é custo por call agendada. Seja muito bem-vindo a mais um podcast comercial Faixa Preta, o podcast onde você entra aqui faixa branca e sai daqui pelo menos faixa marrom, né? Vai aprender até o final aqui. Isso aí. Se assistir todos, tenho certeza absoluta que vai se tornar um comercial faixa preta. Tô aqui com o meu sócio, Vinícius de Sá. Mostra aí o Vini. Dá um tchauzinho aí pra câmera, Vini. Olha lá. E hoje a gente vai falar sobre como é que você consegue encher a agenda do teu comercial para que ele consiga converter o máximo de leads possíveis e bater todas as metas que você quer bater aí durante esse ano. Teve uma coisa interessante que aconteceu durante a imersão, Vini. Um cliente nosso do High Sales, que é um programa nosso de mais de 200 mil reais, né? Chegou para mim e falou que antes de comprar a gente, assistiu quase todos os episódios do podcast comercial Raja Preta. Você acredita? É Pessoal ótimo da isso. MK6. Teve resultado absurdo. Não, surreal, cara. Só que depois tem que pagar o valor da gratidão para continuar acelerando. É isso aí. Não, o cara, basicamente, ele falou assim, cara, eu estruturei meu negócio com comercial faixa preta, o podcast, que a galera tá assistindo agora. Depois que eu estruturei, comecei a faturar pra caramba, eu tinha dinheiro pra conseguir comprar a maior solução. Acho que entrou na ativação, depois foi pra aceleração e agora tá no High Sales com a gente. Exatamente. Veio do podcast. Então é o paradoxo do dar para receber. Quanto mais a gente dá, mais a gente ganha do isso nosso aí. cliente. E olha que interessante, a gente não esconde nada, que a estratégia a verdade. gente fala até nos bastidores dos bastidores. É isso aí. Então, entregue para o seu cliente que sempre volta, a famosa amostra grátis. Isso né? aí. O freemium, né? Premium, exatamente. Boa! Então, continua acompanhando aí, lembrando que tem podcast comercial Faixa Preta toda terça-feira e podcast da Full Sales toda quinta-feira aqui no canal do YouTube. E já tem um monte de episódios aí para você conseguir assistir, beleza? Então, acompanhe, continue nos acompanhando, assista. E se você está assistindo o vídeo até aqui, você já assistiu outros episódios, você sabe que a gente entrega um conteúdo de altíssimo valor. Então, eu vou te fazer um pedido antes de começar o vídeo, que é para que você curta aqui esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, esse vídeo ele é mostrado para mais pessoas, o algoritmo do YouTube entende que ele é relevante e mais pessoas conseguem ter acesso a esse conteúdo de altíssimo valor. Você ajuda a gente, não tem custo nenhum. Dá o curtir aí que vai ajudar bastante, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Isso aí. Bora pro tema. Bora pro tema. Hoje- Prazer enorme falar disso aí. É isso aí. Cara, eu acredito, eu falei pra ti antes do podcast, que é a segunda habilidade mais lucrativa que todo empresário deveria saber, não é verdade? Em ordem de importância cara. É. Com certeza. A primeira é saber fechar a venda. Porque de nada adianta o cara encher a agenda do time se ninguém consegue fechar a venda. Não é verdade? Você sabe fazer o gol, não adianta sair tocando pro gol, você não tem. É como isso. Mas finalizar. aí, pô, se não consegue levar pra próxima ali do ataque, não tem como, né? Ajudar a fazer o gol. Tem até como, mas é muito mais complexo. Então, a gente vai falar sobre Exatamente. como fazer isso. Ô Vini, qual que é o primeiro ponto que o empresário precisa olhar? Eu tenho uma opinião, Sim. mas aí eu quero que você fale primeiro. Que o empresário precisa olhar para conseguir encher a agenda dos vendedores dele ou então encher a própria agenda. Tem muita coisa para falar desse tema. Um prato cheio pra gente, né, Matuto? Mas eu acho que vamos pro básico, vamos começar do básico, depois a gente vai para o intermediário e depois para avançado, porque acho que tem Legal. gente aqui que tá nos 3 níveis. Falar de maneira básica, tá? Você precisa construir um processo de pré-vendas. Um processo de pré-vendas. Acho que isso todo mundo sabe. E aí, como que a gente enxerga esse processo hoje na Full Sales? A gente é empresário, a gente não é consultor de vendas, a gente quer o máximo de retorno para as nossas empresas e a gente quer ter investimento em outras empresas também, já temos em algumas. Então, o que a gente entendeu? Que o ser humano, ele é importantíssimo no processo, mas toda a parte que é automatizável, a gente colocar tecnologia para fazer por essa pessoa. Então, um processo a gente desenha para que seja automatizado, mas também tem um ser humano controlando. Eu dou uma metáfora que é, por exemplo, você ter uma plantação, né, de cana, em vez de você ter um batalhão de 12 daqueles boia fria cortando cana, você tem uma máquina,
mas quem é operado por uma pessoa muito bem treinada. Sim, Então, é essa combinação de máquina com o ser humano. legal. Esse é o princípio. Aí a gente tem os princípios do pré-vendas, né? Ou seja, existem princípios que vão gerar resultado sempre. E não importa o nicho. Por isso que a gente consegue dar resultado para muito nicho diferente, exceto business to government, que é E varejo também, né? Que é muito baratinho. B2G. Sim, verdade. E uma venda muito transicional. É Né? isso. Até consegue, mas não é tão aplicável, é 60% aplicável, não Sim. é 100% aplicável. Então, venda para o governo a gente não consegue ajudar, porque é um jogo que eu não sei jogar e É não sei como é que licitação, funciona. é outro jogo. Outras estratégias. E aí, por exemplo, há uns princípios de pré-vendas que funcionam em qualquer negócio. Atendimento rápido influencia muito, né? Muito. Follow-up. E o follow-up a gente fala que tem que ser criativo, intenso, profundo e personalizado. E aí o personalizado, aí tá uma pegadinha. Porque se você for personalizado igual, tanto o cara muito interessado ou pouco interessado, você tá errando. Então a gente dividiu o follow-up em várias camadas, são 6 camadas. Vou dar um exemplo bem curto assim, só para citar, para a pessoa entender. Follow-up nível 1 a gente chama da pessoa que nunca respondeu uma mensagem. Tem gente que não faz follow-up para a pessoa que deu ghost eternamente, mas Acha que a pessoa não tem interesse, né? exatamente. Só que esse aí é pouco personalizável. Aí a gente pode o quê? Automatizar. Então Ótimo. é a nossa automação IA que faz lá e as pessoas respondem muito. Isso é interessante. Follow-up nível 2, a pessoa que começou a conversa parou no meio antes do agendamento. Follow-up nível 3, a pessoa que tá interessada em agendar só faltou fechar o horário. E as pessoas param. Cara, tipo, ela topa fazer, ela acha interessante, você convenceu ela, aí você propõe um horário. Aí a pessoa some. Aham. Mas esse na cara do gol, a gente tem uma estratégia de follow-up nível 3 que é 90% de êxito. É absurdo. É uma técnica comercial que você Eu diria consegue. que é 100%, cara. É, Porque não teve ninguém que. Se você continua, uma hora a pessoa agenda. Na verdade. sim, é. Não, pode ser que assim, comigo, talvez uma em 100 não agenda, mas É, a né? maioria agenda, é absurdo. E aí fala pro nível 4, a pessoa que marcou a reunião e não compareceu, que você. Legal. Ou seja, você entender que tem maneiras diferentes, comunicações diferentes e personalizações diferentes para etapa. Ótimo. Então, os princípios do pré-venda são esses. O terceiro princípio é um princípio de ligação. Ligação para agendamento on Ligação. time, né? O que que é um time? On time, a gente procura colocar o lead em reunião o mais rápido possível em relação à ligação. O prazo máximo para eu falar com você, Matuta, e agendar você é 48 horas. Se eu agendar você para a semana que vem, é batata. A probabilidade de comparecimento sua é absurdamente menor. Então não adianta eu te ligar e você falar, não, mas semana que vem dá. Eu vou tentar algum jeito de encaixar você em algum momento nas 48 horas, mesmo que você esteja super ocupado, que em geral é uma desculpa, né? Se você é muito difícil, a não ser que você tenha um evento, aí eu ponho para ligar para você depois, ou até agenda, tem que fazer um follow-up muito maior para Melhor. a próxima semana, mas eu sei que a minha meta é te agendar em 48 horas. Ótimo. E aí, quanto mais perto da ligação, melhor. Ou seja, a ligação para agendamento on time, né? O principal objetivo é você, cara, você tá com o teu time de vendas livre, você fala, irmão, você tá aqui na ligação, cara, você consegue entrar 5 minutos numa call pra gente já tentar resolver esse teu problema, mostrar como é que você treina seu comercial, como é que você contrata de maneira sistematizada e resolve esse problema. Você tá livre agora? Eu consegui uma pessoa que tá livre aqui, eu consigo te mandar um link. Legal. Surgiu um encaixe, ou seja, eu vou tentar te agendar on time. Aí o quarto princípio é o reminder, perdão, é a quebra de objeção para agendamento. Legal. Ou seja, você vai quebrar objeções de agendamento, como, cara, não tenho tempo, me manda por e-mail, não tenho interesse, cara, mas não tenho necessidade agora, tem vários. E o quinto princípio é a quebra de objeções. A gente está falando bem rápido aqui, porque tem muito conteúdo aqui, você pode Sim. voltar e você pode assistir. E o quinto é a quebra, o lembrete dessa reunião. O lembrete, e a maior parte é automatizado. Então, Ótimo. o nosso CRM ele faz uma automação de lembrete por e-mail.
lembrete pro WhatsApp e o SDR liga para essa pessoa para lembrar. Para a gente conseguir pelo menos 75%, 85% de comparecimento. Legal. Para você que tá assistindo aqui o nosso podcast comercial Faixa Preta, porque eu tenho um aviso super especial. A gente vai fazer o nosso evento, o Full Sales Experience, que vai ser a oportunidade de você fazer parte da nova fase da Full Sales, que é a fase em que a gente, cara, vai mudar de casa, vamos fazer uma companhia gigantesca de vendas. A gente vai fazer o único e o primeiro evento de estruturação comercial da América Latina, tá? É o maior evento por ser o único e o primeiro também. Se você quiser participar desse primeiro evento com 1.500 pessoas, o que você precisa fazer? Ler o QR Code que tá aqui na tela ou preencher um link que tá na descrição desse vídeo para que você consiga falar com alguns dos nossos especialistas comerciais para entender se faz sentido você fazer parte desse movimento. Mas se eu fosse você, cara, eu garantia a vaga e colocava teu nome na lista de espera. A gente vai abrir várias condições especiais para você que estiver na lista de espera, tá? Vai ter muita coisa legal para que você que acompanha aqui a gente no podcast da Full Sales, então vai fazer muito sentido para você. Antes de você ir pro episódio, vai lá, preencha aí, a gente vai dar até um tempinho para que você consiga fazer isso, porque você não pode perder a oportunidade de fazer parte dessa nova fase aqui da Full Sales, com esse Full Sales Experience. A gente vai trazer palestrantes renomados, cara, gigantescos, ainda não posso falar, mas, cara, são pessoas que têm um renome gigantesco no Brasil e até no mundo, que vão mostrar como que eles conseguiram vender mais por meio de estruturas e processos comerciais. Então aperta no link da descrição ou então lê o QR Code, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e depois lá a gente pode até se encontrar, quem sabe até apertar a mão, trocar uma ideia, vai lá, garante tua vaga, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante. Ótimo, cara, eu acho que além de tudo isso, a principal característica que o empresário precisa ter para fazer isso dar certo é postura. Que eu conheço pelo menos umas 3 pessoas que, cara, às vezes até tem um resultado significativo, só que poderiam melhorar muito pré-vendas só por, cara, olhar se o processo está sendo feito. O que acontece muitas vezes é que o empresário não dá atenção para isso e geralmente ele pensa que o problema é o marketing. Também. E aí eu percebo dois extremos. Um extremo do cara que investe tanto em marketing, que tem tanto lead, que no final, se ele agendar uma parte muito pequenininha, ele já consegue bater a meta dele. O que eu acho que não é muito bom. Por quê? Porque ele treina o time dele a responder somente quem está interessado e perde muita oportunidade. E se um dia ele tiver escassez de lead, ele está ferrado, porque o time já está treinado a atender ali um volume muito grande de leads e só filtrar aqueles que realmente têm um interesse muito grande, sabe? Sim. Que a gente até fala sobre isso, né? Que é o dimensionamento de lead por SDR. É a quantidade de leads que são colocados dentro por um SDR pode receber por dia. Porque se tem que agendar em até 48 horas, você recebe muito lead, ele vai agendar e encher as 48 horas, e aí o que ele vai fazer com esses leads depois? Não é verdade? E tem um outro extremo, que é o do cara que ele tem pouco lead e mesmo assim o time dele não consegue agendar. E geralmente isso tem a ver com falta de processo. É. E a pessoa pensa que o problema é marketing. Né? Então eu tenho um caso que foi muito próximo de um cliente, que eu não vou falar o nome dele, mas assim, cara, claramente ele falava, não, eu tô com problema de geração de demanda, não consigo agendar reunião, não consigo agendar reunião. Fui ver, é porque o processo de pré-vendas não estava sendo seguido da forma como poderia. E aí, por ele não entender o que a gente está falando aqui, ele não colocava energia nisso para que a coisa acontecesse. Quando ele começou a colocar, ele já conseguiu ter 17 reuniões. Caramba, uau. Entendeu? Sim. Ele viu que o processo não estava sendo feito, agendava 2, 3 reuniões por semana. Quando eu mostrei para ele, ele só entrou em contato com os leads que tinham agendado, tinham dado no show, e com alguns leads ali que estavam no direct dele, seguindo o processo como deveria. Fez 17 reuniões em uma semana. Uau, E legal. aí conseguiu subir pra caramba o faturamento. Por quê? Porque às vezes você tem uma taxa de conversão muito boa em reunião, só que o teu pré-vendas não tá agendando da forma como poderia. Na verdade? Sim. Aí o que acontece? O cara faz poucas reuniões, acha que o problema está no marketing, quando na verdade o marketing às vezes tá ok e o pré-vendas que tá ali fazendo com que a coisa não aconteça. Então, o empresário deveria saber isso. Então, é importante até para quem é empresário e está assistindo o episódio, entender o porquê que você precisa saber disso, cara. Porque se você não souber, alguém vai fazer errado e você não vai saber o que está errado. E a pior coisa que tem é isso. Então, se é algo que é core do teu negócio, principalmente se você vende via reunião, você deveria saber o que a gente está falando aqui. Total, Não é cara. verdade? Total.
Isso aí. Então, no final de todo episódio do podcast, a gente dá a oportunidade para a pessoa assistir uma aula com o nosso especialista comercial. E nessa aula, o nosso especialista, ele te explica tudo isso. Eu vou até antecipar o pedido para que você aperte no primeiro link aqui da descrição, vai lá e preenche seus dados para assistir essa aula que é um a um, assim. Ele vai te explicar os detalhes sobre como é que funciona o nosso pré-vendas, nosso vendas, para que você estruture isso dentro da tua empresa. No final a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas é legal que se você já quiser ir antecipando e preenchendo, já até para ir agendando para ver como é que funciona, já vai lá e aperta que vale a pena. Muito Beleza? bom, cara, muito bom. Mas aí vamos continuar. Você falou de todos os follow-ups, né? Sim. E aí tem um dimensionamento também que eu tava comentando aqui, né? Como é que funciona esse dimensionamento? E a inteligência artificial muda esse Pô, dimensionamento? total, cara. A inteligência artificial muda porque a gente precisa de muito menos SDR Legal. por lead. Agora a gente coloca 40 leads novos por dia por SDR. E antigamente era quanto? Era 20, 25. Legal. Até 15. Então dobrava. É, Dobrou. exato, exato. E Ou a gente triplicou. consegue. E olha que interessante, mandei pra ti, cara, a gente, hoje, né? Cara, olha as taxas que a gente tá tendo, taxas excelentes na escala. Sim. Quais são nossas taxas, né? 2 dias que a gente viu, os últimos 2 dias, 38% Na aplicação. em funis de aplicação e no outro dia 25%. Na aquisição, 9,86% e 6,8% em pessoas que baixam iscas gratuitas. Ótimo. E pulou de 1% para 9% com trabalho. Posso perguntar uma coisa? Pode. Qual foi a mágica que vocês fizeram? Trabalhar, mano. Seguir o que você fala. Assim que eu falo. E vai ter uma aula do Matuta, né? Em Como é que a breve. gente escala full sales? Pelo menos em geração de demanda. A gente segue o que o Matuta fala, executa o que o Matuta fala. Vai começar aí a captação a partir do dia 20 de dezembro. Exatamente. Tá. E olha que interessante, Matuta. E agora falar mais para pessoa avançada, né? A pessoa montou o processo para vendas. Aí quando você vai avançando no jogo, né? Existe um fenômeno que você vai pagando, vai sendo mais difícil pegar só as frutas perto do pé porque elas acabam. Sim. Então é muito normal pessoas, cara, com baixo investimento, digo, sei lá, 15 mil, 20 mil por mês, cara, só com um bom processo de pré-vendas, um funil de aplicação, conseguem um ROAS interessante. O que que a gente tem que fazer, nós hoje? Que a gente planeja investir 500 mil por mês e a gente já está investindo 300 mil por mês. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, primeiro, o marketing, ele não tem que gerar mais lead. A métrica do marketing é custo por call agendada. Então é a mesma coisa que você tá jogando futebol e o cara que toca pro gol, ele fala: pô, irmão, toquei 30 vezes pro gol, ninguém fez o gol. O cara que é bom mesmo, o que que ele pensa? Cara, quantos toques pro gol gerou gol de fato? É isso aí. Então, marketing, ele tem que olhar para uma combinação que é o trabalho dele repercutindo na etapa seguinte, que é para vendas. Sim. Existe uma maneira, Matuta, de você fazer um lead querer tanto uma reunião através de um funil, de um pré-aquecimento, que, cara, o SDS só fala, pô, horário é tal. Por exemplo, médicos que têm um branding muito bom, eles, às vezes têm um pré-vendas horroroso, perdem muito dinheiro por isso, mas a pessoa, ela busca o agendamento porque ela quer, de fato, ela deseja, de fato. Mas qual que foi a principal mudança? Porque assim, quem acompanha o comercial faixa preta sabe que em aplicação, por exemplo, a gente tinha uma taxa de 15, 16, 17%. E hoje a gente tá batendo aí até, teve um dia que foi 60%, um negócio assim de aplicação. Se foi Acho que 60% é possível, mas 30, acho que foi 38%. 38, né, que eu É, mandei aí pra vocês, 38. Cara, teve cara, algumas mudanças significativas, a gente entender, 38,46. Olha só. olha só, a gente entendeu que não é para o marketing gerar lead. Cara, não tô nem aí pro preço por lead. Claro, ele é um indicativo de, pô, tô passando muito do ponto ou não. É um indicativo secundário, né? É um indicativo secundário, é só um balizador, né? Sabe o avião? O avião, ele tem os indicativos principais, mas tem os secundários, né? O secundário é só para você ver, pô, isso aqui tá meio fora de padrão, que tá representando alguma coisa, algum sintoma. Então, por exemplo, a gente subiu o nosso preço por lead de 100 para, em algumas ações, para 300. Aí baixamos, aí depois que subiu para 300, a gente baixou para 180. Mas como? O que que a gente fez? A gente pensou assim, olha, para mim, o marketing só precisa de lead qualificado. Uma coisa simples.
A gente colocou no Meta e no Google que ele, antes de ir para a próxima página, ele faz um cadastro e esse cadastro vai falar a faixa de faturamento dele. Se ele for qualificado, ele vai para uma página A. Se ele for desqualificado, ele vai para uma página B. A página A é a única página que tem um evento de conversão. O que, que é isso? É quando a gente fala para Meta, para o Google, que aqui eu cheguei no meu objetivo de campanha. Ou seja, eu só falo para o Meta que eu só chego no objetivo de campanha se ele converter e for qualificado. Porque Legal. senão ele vai para uma página B. Ótimo. Isso a gente fez para todos os funis. Então a gente parou com essa história de, cara, gerar lead barato é o pior erro. Eu lembro lá atrás, o Matuta, que a gente deixou um pouco mais na mão de um analista de marketing. Ele colocou o print de um Pix. O print de Pix, na verdade, ele representava o quê? Um cliente que fechou uma casa em 50 mil no Pix. Era uma prova. Só que ele colocou num criativo o Pix de 50 mil e falou assim, diagnóstico comercial de 1997 por R$0. Aham. Não falava mais nada. E aí, olha que interessante, esse criativo é o que mais dava resultado, porque o lead estava barato. Só que não gerava agendamento. Não, sabe por quê? Porque eu ligava pro meu cara do pré-vendas e falava, pô, tá cheio de lead barato. Irmão, de todos os leads que vem, até os qualificados, porque a pessoa pode marcar lá faturamento. Cara, recebi 12 contatos, 7 é pedindo Pix. Caramba. Ou seja, o marketing atraiu o quê? Pessoas querendo Pix, pedindo Pix. Entendeu? Olha que louco. E aí a gente não tinha. E mesmo assim, a taxa de qualificação tá boa, porque a pessoa colocava qualquer opção lá de faturamento. Sim. Então a cuja Às vezes agendamento tá achava horrível. que, que era o tamanho do Pix que ela ia ganhar, né? Pois é. Não, assim, ou seja, o marketing ele tem que atrair o cliente ideal desde o começo, até antes do começo, que a gente fala, a gente já tem hoje uma estratégia intencional de aquecimento, né? De aquecimento, de branding. Ou seja, antes do marketing vem o branding. E o branding, ele é possível ser orientado por processos. Tudo Legal. na vida, eu sou fã disso, Matuta. Existe o acaso, mas existe a causa para o efeito desejado. Ou seja, todo efeito desejado, ficar famoso, ficar forte, ficar bonito, ficar rico, todos esses efeitos existem Uma causa. causas. Coordenação de causas é que nem na engenharia, irmão. Se eu quero um prédio de 200 metros, Sim. eu preciso das causas que sustentam esse prédio de 200 metros. Porque senão vai cair, né? Vai ruir. Exatamente. Para fazer o de 1000 metros também. A engenharia é muito clara nisso, de causa e efeito. Então, hoje, o que é no jogo que a gente está jogando, além dessa mudança do marketing, cara, o marketing tem a métrica principal dele é o custo de call agendada. A gente tem que entender que o que vem antes, que é o branding, é essencial. Tá. Porque tem, cara, tem empresas que eu chego lá no funil da empresa e eu já quero comprar por causa do branding. Ótimo. E aí o trabalho do SDR do vendas, ele fica muito mais facilitado. Legal. Né? Então, como é que a gente executa esse branding? Isso tem a ver com gerar call, agendamento para call quando você está no nível, quando você já está no nível de jogo grande. Você precisa criar um processo, um procedimento para branding, que é o que você tá tocando hoje na Fullsales, né? Vai ficar muito bom. Eu tô ficando bastante orgulhoso. Que legal, que Tá legal. ficando muito legal. Não, e que interessante, cara, você falar isso. Eu fiquei pensando, eu falei, eu vou perguntar pro Vini, acabei perguntando no podcast, porque a gente nunca teve uma taxa de agendamento tão alta quanto a gente tem hoje. Na aquisição, nunca teve tão alta assim, Não, e na aplicação, nunca esteve tão alta assim também. vou te falar outro segredo também. Fala aí. O funil, eu olho pro funil, é cada tela que a pessoa vê. Cada tela tem que passar uma mensagem. Então, é colocar o marketing na posição do cliente espectador. É a experiência do usuário. Também, mas eu gosto de ver de outra maneira. Tá bom. Eu gosto de ver de outra maneira. Se eu fosse o cliente, quais os impactos? Porque eu tenho impacto a todo momento. Tem impacto no anúncio, tem impacto no botão, tem impacto na página, tem impacto em cada momento. Em cada microetapa desse funil, eu tenho algum tipo de impacto. Uhum. Então, eu preciso otimizar esse impacto. Ou seja, eu preciso vender a oportunidade do agendamento em cada tela.
né? Porque um funil, ele é composto de várias telas diferentes. É a mesma coisa você entrar aqui, ó, tô vendo, tô no Instagram, eu vejo o anúncio. Esse anúncio, qual que é a sensação que ele me passa? Legal. Desde a edição, desde o roteiro, desde do formato, Legenda. legenda também. Aí eu clico, aí tem uma página. Aí qual que é a impressão que me passa? Eu vou dar o exemplo do playbook. A gente tem um playbook muito bom. Só que esse playbook, eu vou. Tá, legal. A página estava convertendo muito, era só uma sessão. Era uma sessão simples que a conversão da página estava 35%. Mas se eu só tenho uma sessão, eu não falei mais sobre o que eu realmente desejo, que é como eu posso ajudar o empresário a treinar o time dele comercial, como eu consigo automatizar o sistema, como é que eu ajudo ele a contratar melhor, fazer um sistema de contratação, um sistema de dimensionamento. Então, não vendi essa ideia, ou seja, não gerei, nessa tela, não gerei qualquer desejo para o lead. Agendar. E agendar é o quê? É o meu gol. Ou Sim. seja, é como eu tocasse a bola, só que eu dificultasse a vida do atacante, porque eu toquei a bola para ele fora do pé dele, que ele vai ter que correr, em cima de um monte de zagueiro. O que que eu tenho que fazer? Eu quero tocar a bola para ele, mas eu quero tocar de um jeito que eu dei uma finta que os zagueiros vão para um lado, ele vai para o outro e fica na cara do gol. Então o que que eu aumentei? Eu aumentei essa página. Aumentei essa página. A próxima página gerei um quiz. Um quiz é um questionário de perguntas para esse empresário se sentir ouvido. Isso é quase que um gatilho mental, né? A pessoa se sentir ouvida. E aí, nesse questionário, a gente vai meio que dialogando com ele. No Legal. sentido de, pô, que legal que você está nesse estágio, pô, que legal que você já vai receber seu playbook, mas tem outra ferramenta que pode ser interessante para você, que é um diagnóstico comercial para a gente analisar a sua operação. E depois vai para uma página, né, com VSL, com a headline comunicando isso para ele, né? Você vai receber o seu playbook no seu WhatsApp, em vez de eu mandar lá para ele baixar direto, eu mando pro WhatsApp, para ele engajar na conversa. Eu vou entregar o playbook para ele de todo jeito, é gratuito o funil diz que é gratuito, Legal. mas eu prefiro entregar ele pro WhatsApp. E aí, para ele ter essa conversa com o nosso time. Então, essas modificações que você vai modificando ao longo do caminho, você vai tendo acréscimos compostos. Então, eu passei de 1% para 3,5%, depois de 3,5%, pô, legal. Vamos fazer mais modificações. Aí passei para 5%, vamos fazer mais modificações. Passei para 9%. Mas e o custo por agendamento caiu Olha que bastante. interessante. O playbook sempre foi barato em termos de custo. Ele é R$ 12. Então, mesmo com 1%, eu tenho um custo de call agendada de 1.200, que para o nosso negócio hoje, que a gente a gente mede faturamento por call agendada, call comparecida, na verdade. Então, eu tenho 12 mil, 17 mil de faturamento por call agendada, porque minha conversão é alta e meu ticket médio é bom. Então, eu agendar 1.200, estava ok, né? Aí, na verdade, comparecimento tem custo de call comparecida também que daria 1.800. É caro, mas pela minha eficiência de arquitetura de oferta e de Comercial, né? vendas, eu conseguia, se eu não tivesse, eu conseguia viabilizar. Se eu não tivesse um bom conjunto de ofertas e comercial, eu não ia me viabilizar. Mas não é porque eu tenho um bom conjunto de comercial estruturado que eu vou aceitar um resultado ruim, né? Então Sim. a gente foi trabalhando para melhorar esse resultado do marketing, né? Porque o marketing gerava a mesma quantidade de lead. Era o mesmo lead, mesmo preço, só que mudou. As bolas que eu toco pro gol, elas fazem mais gol do que antigamente. Ótimo. Legal. E, assim, tirando o marketing, né? Quais foram as mudanças que a gente fez no pré-vendas para conseguir bater isso? Pré-vendas, olha que interessante, cara. Eu. Deixa eu contar uma coisa interessante, né? A gente tem dois markets aqui na empresa. O marketing de campanha, que é o precisa de um cara mais criativo que nem você. E existe o marketing do dia a dia, que ficou comigo, que precisa Perfeito. mais disciplina, mas eu sigo meio que as suas ideias, né? Os seus conceitos. E aí, porque seriam duas cadeiras impossíveis de tocar, porque dá muito trabalho. Eu sei bastante marketing também, e eu sou bem orientado. Então, eu peguei essas duas cadeiras juntas, pré-vendas e marketing. Aí eu fiz uma integração muito boa, né? Eu integrei tanto a liderança do pré-vendas com marketing,
E eu coloquei coordenadores dentro do Do pré-vendas. pré-vendas. E do marketing também, tá? Mas aí os coordenadores são responsáveis por treinar as pessoas, porque o gerente de marketing, o gerente de pré-vendas, ele faz muitas alterações técnicas. Ele está muito na IA, ele está muito no CRM, ele está muito nas automações, ele está muito nas estratégias. Então, ele fica quase o tempo tomado por coisa até técnica, assim, de CRM. Ainda bem que é um cara que fez TI, né? O nosso pré-vendas hoje fez TI e é muita alteração que aí ele sai um pouco do treinamento do time. Mas para esse treinamento não cair, eu coloquei líderes, né? Líderes de social seller, que é o melhor social seller, líder de pré-vendas, que é o melhor pré-vendas. E esse pessoal treina as pessoas. Ele ajuda a motivar as pessoas e ajuda a gente a passar feedback. Outras coisas, eu peguei e olhei o processo, olhei a nossa IA. Cara, a nossa IA estava original, mas tinha um detalhinho que passava para a pessoa que estava Agendando. na IA uma experiência não boa. Uma experiência não boa. Porque aí ela demora um delay para responder, só que esse delay eu coloquei tipo aqueles 3 pontinhos de respondendo. Ah, tá. Isso gera uma conversa muito mais fluida, porque tu responde, aí depois ela dá um tempo e só respondia direto. Não. Você responde a ela, ela já começa os 3 pontinhos de pensamento, como se estivesse escrevendo, isso mudou totalmente. Legal. Aí as automações de follow-up estavam boas, mas estavam já de 2024. Pô, vamos atualizar para 2025. Algumas coisas que entraram, alguns memes que entraram, né? Algumas coisas que fazem a pessoa responder, né? E aí eu atualizei isso. Depois eu fiz um treinamento justamente de time de pré-vendas para aumentar os agendamentos de isca, porque também estava baixo e era a responsabilidade deles. Eles olhavam para a aplicação que já estava boa, como, cara, o lead já é interessado. E aquele que era aquisição, eles ainda precisavam mais treinamento nessa parte. Tava indo bem, mas precisava mais treinamento. Então, treinou mais esses leads, esses SDRs, aliás, nesses leads de aquisição. Então foi um trabalho em conjunto. Legal. E qual que é a diferença do SDR, por exemplo, que recebe um lead que se cadastrou para receber alguma coisa num site, de um lead que preencheu para falar com o time, e eu vou colocar um terceiro aqui, que é o cara do social selling, que não tá Legal. nem um nem outro, né? O cara tá só passando pela rede social. Cara, social selling. Eu até essa semana vou fazer mais um treinamento que eu fiz para um cliente. E o social selling ele vai mudando de aspecto, tá? As coisas vão mudando de aspecto. O social selling, que é você abordar novos seguidores, inclusive eu achei uma automação no ManyChat que já Aborda. aparentemente está funcionando, abordar É, mas automaticamente. o pessoal tá dizendo que ela baixa teu alcance, dá alguns problemas, tem que olhar isso daí só. Sério? É, É, vou olhar isso aí. depois, mas vale a pena. Eu tô vendo algumas pessoas usando. Às vezes eu sigo a pessoa e já recebo mensagem. É, massa, pô, massa. E, e aí, cara, o social selling, hoje, o que que eu defendo? O social selling tem que escalar. E escalar tem que ter processo. Então, antes a gente tinha e tinha um bom resultado no social seller mais sagaz. Legal. De conversar, trocar ideia, só que ele demora para rampar. E aí, cara, o que que a gente viu? Ele tá pouco processo. O que que a gente está fazendo agora? Voltando a uma estrutura de 4 mensagens mais estruturadas. Você pode desviar um pouquinho, né, usar a apreciação sincera, mas você tem que ter uma sequência de luta, né, que eu até expliquei lá para a clínica que eu estava atendendo. Eu revisei lá o processo desde social selling e me deu alguns insights. Cara, você tem que ir no social selling para um jab, direto cruzado. Legal. Ou seja, você tem que treinar o teu time para ele mandar pergunta, seeding, proposta de agendamento, em vez de ficar, sei lá, conversando com a pessoa, interagindo, criando rapport, tá? Então, porque as pessoas já estão mais cientes que essa conversa do Instagram, ela já é com alguma intenção. Então você vai direto para a intenção, né? É isso que tem mudado, isso que a gente vê mudar ao longo do tempo. Então, abordagens mais indiretas, que antes a gente estava indo para essa linha, a gente está mudando para uma abordagem direta, mas muito, muito sofisticada.
E isso é do tempo, cara. Isso, com o tempo, né, você vai passando, as pessoas respondem diferente. E aí você tem que estar atualizando o teu social selling. Legal. Mas aí a abordagem do cara da aquisição da aplicação de social selling, então é diferente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. A aplicação, a pessoa mais interessada de todas. Ela aplicou para falar com você. Legal. Embora ela tenha aplicado, não quer dizer que você vai ajudar todo mundo. É. Né? Porque aplicou, não é, aplicou por engano, aplicou e só queria ver o que aconteceria. Ou seja, se você agendar 25% já é excelente a tua taxa de aplicação. Legal. E aí tem o outro nível, que é a aquisição. A pessoa que baixou uma isca ou paga ou gratuita. Ou paga ou gratuita, a gente tem os dois rodando, né? A gente tem isca paga, isca gratuita. E não necessariamente ela quer falar contigo, mas ela tem, se ela baixou uma isca, em geral ela tem um problema. Aí você tem que vender o agendamento para ela. Como? Pelo marketing, como eu expliquei. O marketing já tem que dar esse seeding, né? Tipo, essa proposta tem que estar, mesmo ele baixando a isca, a gente tem que estar afirmando que, poxa, pelo que a pessoa respondeu, é interessante ela participar de uma conversa 1 a 1. E seu pré-vendas tem que estar ligando para vender esse agendamento. Vender no sentido de vender a ideia, vender o horário. E o social seller é a pessoa que aborda um seguidor quente, que está interagindo, mas é a pessoa mais fria por exemplo, dessas Dos categorias. três. Porém, olha que interessante. Quanto mais frio é a pessoa para o agendamento, mais barato e abundante é o lead. Legal. Porque existe uma pirâmide, Matuta, de pessoas super interessadas, pouco interessadas e ainda não interessadas. E você tem que ter um processo para vender para não interessada ainda. Claro que tem um grau de interesse porque está seguindo, né, teu conteúdo. Zero interesse mesmo é prospecção fria. Mas o social selling, que é a base, é pessoas pouquíssimo interessadas, ou no máximo no teu conteúdo. As médio interessadas que baixaram o material e as muito interessadas que aplicaram para falar. Você tem que ter processo e habilidade para agendar nessas 3 etapas do iceberg, nessas 3 etapas do funil. Muito Né? bom. Não, ótimo. E aí você consegue pegar todo tipo de lead e, assim, para a pessoa que não está interessada, para ela se tornar interessada, que tipo de trabalho eu preciso fazer para garantir que essa pessoa vai e agende comigo numa reunião, por exemplo? Vamos lá. Conteúdo ajuda. Conteúdo ajuda. Tá, conteúdo ajuda muito. Produzir esse conteúdo de maneira sistemática, né? Ou seja, todas as etapas do conteúdo que você consegue arbitrar é possível, né? De hook do conteúdo, estratégia do conteúdo. E aí uma conversa, cara, uma conversa do social selling tem que ser muito afiada e muito processual também. Então você tem que criar a gente faz de fazer pergunta de situação, depois pergunta de situação e suposição, fazer um pre-seeding muito bem desenhado, depois fazer uma proposta de fechamento muito curta e muito efetiva também. Então a gente faz 3 perguntas de situação no máximo, 2 a 3, depois um seeding para a pessoa confirmar e depois um fechamento. Tem que ser muito bem trabalhadas as mensagens social selling, muito bem trabalhadas, senão a pessoa não vai. Tem que ser muito smooth, sabe? Tipo, é que nem, vou dar um exemplo aqui, cara. Não pode parecer marqueteiro, comercial, né? Cara, vou dar um exemplo aqui relacionado à sedução, Legal. tá? Tem uns caras que, pô, gravam na internet que o cara vai lá e chega com uma fala muito boa, consegue qualquer mina. Aham. Só que se você chegar com uma fala mais ou menos, um mero mortal, que nem a gente, vai chegar e vai tomar um fora. Mas o cara tem tão bem articulado o jeito de falar e o que falar, que ele consegue um objetivo que era para todo mundo impossível, mas ele consegue esse objetivo por quê? Porque ele tem uma copy, uma estratégia que ele consegue o que ele quer, ou um Resposta. telefone, ou ficar com a menina. Então é nesse nível aí, a pessoa, que nem na sedução, as mulheres têm um sales shield, né? Que é uma Barreira de barreira, vendas. exatamente, é uma barreira, porque senão ela ficaria com todo mundo, e as mulheres querem ficar, em geral, biologicamente, com os melhores parceiros. Então ela tem uma produção natural. O ser humano também tem uma produção natural com venda. Ele não quer comprar de todo mundo. Legal. Ele quer comprar daqueles que cara, ele acha interessante. E essa mesma barreira é uma barreira psicológica. Só que se você souber
de maneira desapegada, quebrar essa barreira, é ótimo. E no social selling, o difícil é colocar lá tão pequena mensagem que passa um desapego, mas passa um impacto grande. É esse, um impacto grande com alto desapego, ou seja, as mensagens sempre muito curtas. Uma Legal. proposta muito natural, Ótimo. sabe? E confiante. Mesma coisa na sedução. Então você precisa trabalhar muito bem as mensagens de social selling. Esse é o desafio. Acertar a copy, acertar as mensagens, o processo de mensagens, que vai fazer a pessoa. Ah, legal, isso, eu não estava pretendendo nada, mas legal, interessante. Acho que faz sentido eu conversar. E ir Ótimo. para um agendamento. Cara, a gente falou aqui sobre aplicação, aquisição, social selling. Existe alguma outra coisa que é muito relevante para conseguir encher a agenda do vendedor? No nível avançado, Matuta, começa a ser o trabalho de branding, que é o funil de Trabalho de branding. branding. É, a gente fala de o funil de branding consciência, tanto orgânico quanto pago. Sim. É você entender como eu causo o efeito na pessoa de que eu quero agendar, que eu quero estar com essa empresa, eu vejo valor nessa empresa. Por exemplo, o podcast, para a gente, é um criador de consciência, ele não Sim. gera venda. Mas quantas pessoas já compraram por causa do podcast? Ele acaba gerando no final. É, mas ele gera uma consciência da pessoa, cara, vê o podcast, aí vê um anúncio, ele criou o quê? Uma consciência de que a gente pode ajudar, que a gente entrega o que a gente promete, que a gente é autoridade no assunto, que a gente já entrega valor desde o princípio. Ele cria na cabeça de quem vê, isso é notório, cara. Já viu uma pessoa, cara, vi todos os seus podcasts. Ou seja, a facilidade para vender é muito maior. Em negócio de propriedade compartilhada, multipropriedade, a mesma coisa. A pessoa que vê todos os vídeos, ela compra muito mais fácil qualquer negócio. Então, isso aqui é uma estratégia de educacional, de criação de consciência para o nosso público ideal. Ótimo. Ele gera valor, ele gera benefício, ele tem um impacto até meio que social relevante, mas ele traz para a gente também retorno. Tem gente Legal. que vai assistir, vai implementar e ter resultado. Vai ter gente que vai assistir, implementar, ter resultado e comprar da gente. Não vai ser 100%, mas quanto mais a gente impactar pessoas, mais a gente vai ter pessoas comprando. Para finalizar, quero falar de um tema que a gente não falou aqui, mas que muita gente, quando fala sobre encher agenda, se considera, que é o outbound. Eu queria saber o que que você pensa sobre outbound, na estratégia de Legal. pré-vendas, né? Como você está cuidando desse setor específico também. Se você pensa da gente implementar isso no futuro, e se sim, Maravilha. como é que isso vai acontecer? E se faz sentido, porque, assim, pelo que eu entendi, com base no que você, na forma como você pensa, Vini, se a gente conseguir crescer pra caramba o brand, talvez nem seja necessário fazer outbound. O que eu penso? Interessante isso. Mas outbound ele é bom quando você tem branding, ajuda muito. O outbound é um prato rodando. É um Ou prato seja, rodando. o que significa isso? Você precisa estar com os outros pratos rodando sem você fazer esforço para você pegar mais um. Então, é um processo muito vantajoso porque você não tem custo, mas ele é um processo que você precisa entender todas as etapas e você precisa de energia, Legal. naturalmente, tá? Então, a gente está entrando agora, até entrou com um time de automatização nesse processo. A gente vai fazer esse processo, não, refazer esse processo na Full Sales, né? De maneira escalada, agora com automatização e com foco. Então, o prospecção, se você estiver fazendo outras coisas, pode te atrapalhar. E tem cliente nosso que a gente fala, cara, não vai para o marketing agora, vai para a prospecção. Isso eu defendo para todo mundo, cara. Você não consegue atuar de maneira eficaz nos dois de maneira simultânea. Escolhe um para você se Bom, masterizar. Exatamente. Você pode ter até um funil, né, de marketing gerando lead, mas tem cliente nosso que olha assim, cara, irmão, você está gerando muito resultado na prospecção. Só aumenta isso. Teve cliente nosso fazendo 600 mil no mês com prospecção e batendo cabeça no marketing. Cara, custo, gastou 40 mil para ter 2 clientes. E, cara, a tua prospecção já está funcionando muito bem. E o cara vendia plano de investimento para médico. Só que pelo branding bom, ele conseguia agendar muita gente, porque as pessoas, pô, legal, essa empresa tem um branding bom, um brand interessante. é grande, né? Relevante. É. E aí, dessa maneira, cara, eu falei, cara, tua métrica de prospecção tá maravilhosa. Aumenta a prospecção e deixa o marketing engateando, né? A gente estruturou muito bem o marketing,
tem um retorno muito bom. E aí a gente vai colocar a prospecção agora, já que esse já está eficiente. Não adianta ter duas coisas ruins, porque eu falo, hoje o mercado está competitivo. Você tem que ir faixa marrom, faixa preta no que você for. Legal. Para escalar, tô falando do alto nível de jogo. Quem tá aqui pode ser um faixa azul, faixa roxa em comercial. Mas se você quer jogar o jogo, quem joga de 3, 5 milhões, esse mês já passou de 3 faz tempo, né? Já passou de 4 já. Já passou de 4 faz tempo e tá no dia 15. É. Então, se você quer jogar esse alto jogo, não tem como você jogar sem ser faixa preta, em qualquer coisa. Então, se eu for na prospecção, eu tenho que entrar pelo menos faixa marrom. E ser Legal. faixa marrom, qualquer arte demanda tempo, demanda energia. Ótimo. Não, muito bom. Então, é algo que é relevante, porque o pessoal pergunta muito. Prospecção outbound, prospecção outbound. Até no meu Instagram o pessoal começou a perguntar agora de prospecção outbound. Cara, não é uma coisa que a gente vê como prioridade para fazer agora, porque, cara, social selling já consegue gerar um resultado É isso aí. absurdo, né? É isso aí. Não, muito bom. Legal. Então, você acredita que para a gente conseguir ir para um faturamento ano que vem de 80, talvez 100 milhões de reais, a gente precisa adicionar mais alguma coisa em isso? Ou é só colocar mais energia nessas coisas, né? Para ir para 100 milhões, eu creio que a gente tem que fazer muito bem tudo o que a Brand. gente for fazer. É isso aí. É tudo, Matuta, tudo. Tudo. Tudo tem que ser muito bem feito. A gente decidir fazer o trabalho de sócios de perfil muito bom, fazer um trabalho da vocês muito bom, e fazer aquilo que dá certo mais vezes. Por exemplo, podcast que você fez lá, pô, faz mais podcast, porque podcast gera muito resultado. Sim. Palestra público ideal, conexões, vídeos de UGC, né, que a gente começou a fazer. Então, fazer mais do mesmo, só que melhor. Muito Legal. mais do que a gente já faz, que dá certo, e só que melhor, o tempo todo. E aí não tem como alavancar 100 pessoas, porque não tem como construir algo grande sozinho, né? Exatamente. Aí vai precisar contratar mais gente, estruturar melhor o processo para conseguir escalar, talvez ter atualização desses processos, né? Mas é a mesma lógica, né? O Denner Lippert da V4 Company, tem gente que gosta, tem gente que odeia, né? Ele é, né? Mas Eu gosto do Denner, eu gosto não do Denner. gosto não, tá? Eu gosto do Denner. Eu já comecei não gostando, que ele tinha a cara de mulher que falava de não sei o que, mas ele se provou que é bom, cara, É verdade. ao longo do tempo. Acho A que, pô, pessoa, o Robert Rezende fala que quando a pessoa é feia, ela precisa ter o dobro de talento pra conseguir dar nossa, certo. a bichinha era feia e tá bonito, meu irmão. Feio pra caramba, Ai, caralho. coitado, né, cara? Não, mas o Denner, cara, ele fala uma coisa que eu concordo muito, que ele fala que não existe fracasso que sobreviva a 100 reuniões de venda. Exatamente. Aí é surreal a diferença de conversão que você tem em reunião de venda com relação a outras formas de conseguir vender. Por exemplo, tem uma estratégia que o pessoal usava bastante, principalmente para vender infoproduto, que é um mercado à parte, muito menor do que diversos outros mercados, que é o de lançamento. O pessoal convertia 1%. Com 100 leads, cara, geralmente a pessoa não fazia quase nenhuma venda. Às vezes fazia uma venda, num ticket muito baixo. Com 100 reuniões de vendas, cara, o cara consegue fazer pelo menos, se for ruim, umas 10 vendas. E muitas vezes num ticket acima de 10 mil reais. Então, a conversão, o quanto dinheiro coloca no bolso em reunião de venda, em relação a outras estratégias, é muito diferente. Muito diferente. O ticket médio aumenta muito, a conversão aumenta muito. Você precisa de menos leads para conseguir bater a meta. É surreal. Com certeza. Não, muito bom, muito bom. Cara, então vamos fazer mais do mesmo. A gente vai até gravar alguns conteúdos já para começar esse Exatamente. trabalho aí. Vai ser bem Exatamente. legal. E já estamos contratando gente, já estamos aí alugando um escritório de 1.400 metros Isso quadrados, aí, cara. né, em São Paulo. E os próximos eventos vão ser lá também. Se você quer participar dos próximos eventos aí da Full Sales, as imersões, né, menores, vão ser lá. E eu tô satisfeito já. Também. Acho Então, que o bora. pessoal já pode aplicar muita coisa aí, Legal. usar o conceito e ganhar muito dinheiro. Para você que está assistindo esse vídeo até agora, eu tenho também uma chamada especial, vou pedir até pro editor de vídeo colocar aqui, que é do Full Sales Experience, que vai ser um evento para mais de 1.000 empresários que vai acontecer em Alphaville, Barueri, tá? E lá a gente vai falar sobre como que você consegue transformar a tua empresa numa máquina de vendas em 3 dias. Vai ser um plano prático, realmente detalhe a detalhe, a gente vai mostrar em várias palestras sobre como é que você consegue bater a meta em 2026, independente do que está acontecendo.
Você sabe, tá acontecendo um monte de coisa. Você que é empresário e tá assistindo o nosso podcast aqui, você sabe que ano que vem vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição, é um ano com muitos feriados, então é um ano que vai ser desafiador. Se você não conseguir melhorar essa eficiência comercial, vai ser difícil você conseguir bater a tua meta. Mas se você tiver isso claro, tenho certeza que você vai até passar a tua meta, vai conseguir bater muito mais do que poderia, né? Bater porque você tá com a eficiência muito melhor. Então a gente vai te mostrar lá como é que você consegue vender até 10 vezes mais caro, e tem vários cases de pessoas que conseguiram vender até mais de 10 vezes mais caro, tá até uma promessa tranquila. Como é que você consegue dobrar ou até triplicar a tua conversão enquanto você aumenta o preço e criar um sistema de vendas que não depende de você. Se faz sentido para você ter pelo menos um desses três ou os três em conjunto, você precisa estar conosco no Full Sales Experience. A gente está fazendo aí uma condição especial. Se você tiver aí a oportunidade de participar no lote que a gente está agora, que é o primeiro lote já, o lote 0 já passou, já encheu o lote 0. O lote 1 agora, a gente precisa rodar ele. Então, eu preciso que você, que está aí do outro lado, aperte no link ou leia o QR Code que está na tela aí, para conseguir participar do Full Sales Experience, que vai ser esse evento com muita gente. Vai ter Dema de Oliveira, que é o cara responsável pela expansão das franquias da Samsung, já participou também como executivo da TIM, da Unilever. Carlos Bush, que ganhou como 4 vezes Top Sales da Oracle, se eu não me engano é a Oracle, mas Carlos Bush, cara, é um cara foda em venda, assim, é um cara muito bom de comercial, também vai falar, vai estar junto com a gente. Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado da história do Brasil, se eu não me engano, tá? E mais jovem, né, que foi eleito. Além disso, além de todos esses também, vai ter Fernando Miranda, da Stage da V4, vai estar lá ensinando pra gente como gerar demanda por meio de conteúdo sistematizado, sem que você precise fazer dancinha na internet para gerar demanda com branding. Isabelle Polo, que é uma cliente nossa, cara, que tem assim um conhecimento gigantesco de produção de conteúdo para que você consiga implementar na tua empresa sem precisar se ridicularizar. Cara, vai ser surreal, assim, a gente vai realmente trazer as melhores palestras, o melhor conteúdo para que você consiga, nesses 3 dias, ter essa promessa cumprida. Então, vamos lá com a gente, aproveitem a condição especial que está acontecendo no lote 1, a gente vai deixar o link na descrição e o QR Code também para você entrar no grupo e aproveitar a condição especial. E para finalizar, vou fazer a chamada para que você participe do nosso Diagnóstico Comercial 360, que é uma aula que o nosso especialista comercial dá para você no 1 a 1 para tirar todas as suas dúvidas e, se fizer sentido, te mostrar alguma solução que se encaixe no teu momento de negócio. Então, se quiser ter acesso a essa aula, aperta no primeiro link da descrição, vai lá e preenche o formulário que a gente vai entrar em contato com você e te agendar para conseguir te mostrar como é que você consegue vender mais, vender melhor e mais vezes para o mesmo cliente, encher a agenda e melhorar a tua eficiência comercial. Fechou? Então, se você gostou desse episódio, assista os outros aqui do canal. A gente se vê no próximo podcast comercial Faixa Preta. Valeu! Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a Infosys conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já está contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.